Já fui presa como terrorista por amar o Brasil. Perdi meu filho para o sistema. Vi meu marido morrer de tristeza. Fui abusada sexualmente e tive meu joelho quebrado a chutes. E mesmo com 2 próteses, caminhei 15 quilômetros na esplanada para protestar contra as mesmas forças que destruíram minha família. Eles tiraram minha aposentadoria, me mantiveram 46 dias em uma cela sem medicamentos, mas nunca conseguiram arrancar o que meu pai me ensinou: o amor incondicional pela nossa pátria. Esta é a história que eles não querem que você conheça. Me chamo Berenice Alvarenga Costa e nasci em 1949 na cidade de Araxá, lá das Minas Gerais, sabe? Terra de água santa e gente de bem. Hoje eu moro aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, onde vivo uma vida simples, mas com dignidade, apesar de tudo que me tiraram. Minha história não é fácil de contar. Tem hora que a garganta aperta, mas é preciso que vocês saibam o que aconteceu comigo e com tantos brasileiros de bem. Lá em Araxá, meu pai, seu Geraldo, era dono de uma vendinha, um armazém como a gente chamava antigamente. Nossa vida era simples, mas não faltava o de comer. Mamãe, Dona Aparecida, cuidava de mim e dos meus 4 irmãos. Éramos 5 ao todo, uma renca de filhos, como se dizia naquela época. Cresci vendo meus pais ralando de sol a sol, com honestidade e fé em Deus. Meu pai, uai, aquele sim era um brasileiro de verdade. Todo domingo ele levantava cedinho e hasteava a bandeira do Brasil na frente de casa. Nas datas cívicas, então, era uma festa. Ele cantava o hino nacional, com a mão no peito e os olhos cheios d'água. Berê, ele me dizia, essa bandeira não é só um pano colorido, não. É o sangue dos que morreram pela nossa liberdade. Aquela imagem dele, cantando o hino com tanto orgulho, nunca saiu da minha cabeça. Na escola das freiras, a gente aprendia os valores da fé e do respeito. Estudei no Colégio São Domingos, onde as irmãs eram rigorosas, mas de coração bom. A irmã Conceição, uma italianzinha brava, batia com a régua na mesa quando a gente errava a tabuada. Mas foi ela quem me ensinou que servir ao próximo era servir a Deus. Todo dia antes da aula, a gente rezava e cantava o hino. Era assim que se criava um brasileiro direito, sabe? Quando completei 17 anos, em 1966, já ajudava papai na loja, fazendo as contas e atendendo os fregueses. Mas dentro de mim crescia um desejo diferente. Via as enfermeiras do posto de saúde cuidando da população e aquilo me tocava. Quero fazer isso também, pensava comigo. Só que naquela época, moça direita não saía de casa antes de casar, principalmente para estudar longe. Era um escândalo, uma vergonha. Em 1968, tomei a decisão mais difícil da minha vida até então. Contra a vontade da família toda, arrumei minhas trouxinhas e fui para Belo Horizonte estudar enfermagem. Minha mãe chorou uma semana, meu pai ficou sem falar comigo por um mês. Vai virar comunista naquela cidade grande, ele dizia, preocupado com as agitações políticas daquela época. Mas eu sabia que não, que levava dentro de mim os valores que ele me ensinou. Os anos em Belo Horizonte foram duros, viu? De dia trabalhava como atendente numa farmácia e de noite estudava até as candeias. Morava numa pensão de moças, tudo apertadinho, comia o que dava. Às vezes a saudade de casa apertava, mas eu tinha um sonho e precisava seguir. Mandava carta todo mês para casa contando que continuava a mesma Berenice, com os mesmos valores. O tempo foi passando e a enfermagem me tomou o coração. Era mais que uma profissão, era uma missão. Cuidar dos doentes, dar conforto, salvar vidas. Em 1972, no dia da minha formatura, vi meu pai na plateia, orgulhoso, mesmo tendo sido contra no começo. Depois da cerimônia, ele me abraçou forte e disse: "Você estava certa, filha. Cuidar do povo brasileiro também é amor à pátria." Foi naquele mesmo ano que comecei a trabalhar no Hospital Municipal de Belo Horizonte. Meu Deus, quanta coisa para fazer e tão pouco recurso. Mas a gente dava um jeito, sabe? Era gratificante ver os pacientes melhorando,
as mães saindo felizes com seus bebês no colo, os idosos recebendo carinho que às vezes nem a família dava. Me sentia útil, servindo meu país da maneira que podia. No hospital, conheci colegas que se tornaram amigas para a vida toda. A Maria do Carmo, a Terezinha e a Ivone, tudo enfermeira de mão cheia. A gente trabalhava em plantões de 12 horas, às vezes emendava um no outro quando faltava gente. Naquela época, os hospitais tinham menos burocracia e mais dedicação. Era difícil, mas a gente via resultado. Um dos momentos mais marcantes daqueles primeiros anos foi o desfile de 7 de setembro de 1973. O hospital mandou um grupo de enfermeiras para representar a instituição no desfile da Independência. Vestimos o uniforme branco impecável, com a bandeirinha do Brasil no peito, e desfilamos pela avenida principal. O povo aplaudia, sabe? Naquela época, servir a pátria era motivo de orgulho, não de vergonha como quiseram fazer depois. Foi nesse desfile que conheci seu Augusto, um senhor que tinha sido do exército. Ele estava assistindo ao desfile e, quando viu nosso grupo de enfermeiras, bateu continência. Depois veio conversar e me contou histórias da época que serviu, de como defendeu nossas fronteiras, de como o Brasil era respeitado. Uma nação só é forte quando seu povo tem saúde, ele me disse. Vocês, enfermeiras, são tão soldados quanto nós. Aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. Eu estava servindo ao Brasil. Não com armas, mas com agulhas, remédios e cuidados. Todo paciente que saía melhor do hospital era uma vitória para nosso país. Era isso que me movia quando os plantões eram pesados, quando faltava material, quando o cansaço batia. Nos anos seguintes, o trabalho foi ficando cada vez mais puxado. O hospital recebia mais e mais gente, mas os recursos não aumentavam. Comecei a perceber que algo estava errado. Via pacientes esperando atendimento por horas, medicamentos básicos que acabavam, equipamentos quebrados sem conserto. Mas ainda acreditava que era só má administração, coisa que ia melhorar com o tempo. Em 1975, surgiu uma oportunidade em São Paulo. Um hospital maior, com mais estrutura, oferecendo salário melhor. Hesitei. Sair de Minas doía o coração, mas queria crescer na profissão, ajudar mais gente. Depois de muito pensar, aceitei a proposta e me mudei para São Paulo. Mal sabia eu que aquela decisão mudaria completamente o rumo da minha vida. Antes de partir, visitei meus pais em Araxá. Papai já estava adoentado, com pressão alta, mas ainda hasteava a bandeira todo domingo. Ele me deu uma bandeirinha pequena do Brasil para levar comigo. Não esquece, filha, de onde você veio e o que você representa. Cuide dos brasileiros como se fossem sua própria família. E foi assim, com a bênção dele e com a bandeirinha na mala, que parti para São Paulo, cheia de esperança no futuro. Tinha 26 anos quando cheguei à cidade grande. Nossa Senhora, que assustador! Tanta gente, tanto barulho, tanta pressa. Me instalei numa pensão de moças no bairro da Penha e comecei a trabalhar no Hospital Público Regional. Era um mundo novo, com mais tecnologia, mais pacientes, mais de tudo. Estava ansiosa para começar essa nova fase, mas sem imaginar que o sistema que eu tanto acreditava iria, anos depois, me dar a maior dor da minha vida. Antes de continuar minha história, queria pedir uma coisinha para você que está me assistindo agora. Me conte nos comentários qual é seu nome e de onde você está vendo esse vídeo. Será que tem alguém aí de Araxá? Ou de São José dos Campos? Esse apoio de vocês me dá força para seguir contando essa história que dói, mas que precisa ser contada. Fico esperando o seu comentário, viu? Os primeiros anos em São Paulo foram de adaptação, sabe? A gente que vem do interior sente aquele baque. Tudo diferente, gente de todo canto, ninguém te conhece, ninguém te dá bom dia na rua. Mas eu estava determinada a seguir meu caminho. O Hospital Público Regional era bem maior que o de Belo Horizonte, mas moderno também. Eu me sentia importante usando aqueles equipamentos todos, ajudando mais gente. Foi lá que conheci
Ah, Fernando o nome dele. Fernando Oliveira Costa. Essas falhas da memória, sabe como é? Estou ficando velhinha. Fernando trabalhava no laboratório do hospital. Um moço sério, de poucas palavras, mas competente demais, da conta. Ele analisava as amostras que nós, enfermeiras, coletávamos. Era um trabalho de equipe, e a gente foi se aproximando aos pouquinhos. Em 1979, depois de 3 anos de namoro comportado, casamos numa cerimônia simples na igreja São Geraldo, lá na Penha mesmo. Meus pais vieram de Araxá. Os olhos do meu pai brilhavam de orgulho. Encontrou um homem de bem, Berê, ele me disse na festa. E era verdade. Fernando compartilhava dos mesmos valores que eu. Trabalho honesto, família, amor à pátria. Ele tinha servido o exército quando jovem e guardava aquele senso de dever que muita gente hoje em dia não entende mais. No ano seguinte, em 1980, nosso primeiro filho nasceu. Um menino lindo, corado, que chamamos de Lucas, em homenagem ao meu avô paterno. Ah, meu Deus, que alegria! Lucas era um bebê tranquilo, sorridente, que logo mostrou ser inteligente. Fernando se derretia todo com o filho, fazia planos para quando ele crescesse, jogar futebol juntos, pescar, talvez seguir carreira militar. São sonhos que todo pai tem, não é mesmo? Em 1982, nossa família cresceu mais uma vez com a chegada da Mariana. Uma menininha de olhos grandes, esperta como só ela. A família estava completa, e mesmo com todas as dificuldades, aluguel caro, custo de vida alto em São Paulo, éramos felizes. Eu trabalhava no hospital, Fernando no laboratório, e nos revezávamos para cuidar das crianças. Era uma vidinha apertada, mas digna. Por essa época, compramos um apartamento pequeno no CDHU, lá no Itaim Paulista. Não era nenhum palácio, mas era nosso, sabe? Um lugar para criar nossos filhos com segurança. Fernando instalou uma bandeira do Brasil na varanda, seguindo a tradição do meu pai. Todo domingo a gente içava a bandeira e cantava o hino, para ensinar às crianças o amor pela pátria. Os vizinhos achavam graça, mas respeitavam. No hospital, as coisas iam mudando gradualmente. No começo dos anos 80, a gente ainda conseguia trabalhar bem, os médicos prescreviam os remédios e a farmácia entregava. Os pacientes recebiam tratamento digno. Mas lá pelo final da década, por volta de 1988, 1989, comecei a notar coisas estranhas. Funcionários novos chegavam indicados por políticos sem experiência nenhuma. Gente que nem sabia o que era um estetoscópio já entrava ganhando mais que enfermeiras com anos de casa. As reuniões administrativas começaram a ficar diferentes também. Antes a gente discutia casos de pacientes, melhorias no atendimento. De repente, era só blá 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 político, frases bonitas sobre saúde popular e democratização do acesso, mas na prática começou a faltar de tudo. Gases, esparadrapo, soro, antibióticos. A gente tinha que improvisar com o que tinha, enquanto via cargos comissionados sendo criados aos montes. Fernando também notava isso no laboratório. Faltavam reagentes básicos para exames, mas apareciam equipamentos caríssimos que ninguém sabia usar direito, comprados de empresas ligadas a partidos políticos. Isso não vai dar certo, Berê, ele me dizia à noite, quando as crianças já estavam dormindo. Estão brincando com a saúde do povo. E era verdade, mas quem éramos nós para falar alguma coisa? Em 1991, houve uma reunião geral do hospital para discutir o orçamento anual. Eu já era enfermeira-chefe do setor de pediatria e fui convocada. Apresentaram números, gráficos, planilhas, tudo muito bonito no papel. Mas quando anunciaram que o orçamento para medicamentos seria cortado em 30%, enquanto o de projetos educativos e conscientização aumentaria em 70%, não me contive. Levantei a mão e perguntei na frente de todo mundo: como vamos tratar nossos pacientes sem remédios? De que adianta a conscientização se não temos o básico para salvar vidas? Nossa Senhora, o silêncio que ficou naquela sala.
O diretor, um homem que nunca tinha atendido um paciente na vida, mas que tinha sido indicado pelo partido, me olhou como se eu tivesse cometido um crime. Enfermeira Berenice, essas questões já foram decididas em instâncias superiores. Não nos cabe questionar. Voltei para casa arrasada. Fernando tentou me consolar. Você fez o certo, Berê. Alguém tinha que falar. Depois daquele dia, comecei a sentir um clima diferente no hospital. Colegas que antes conversavam comigo agora desviavam o olhar. Fui excluída de comissões das quais sempre participara. Minhas escalas começaram a ficar mais puxadas, com plantões nos fins de semana e feriados. Era como se estivessem me punindo por ter falado a verdade. Mesmo assim, continuei fazendo meu trabalho com dedicação. As crianças da pediatria precisavam de mim. Improvisava como podia, às vezes comprando material do meu próprio bolso. Fernando fazia o mesmo no laboratório, trazendo reagentes de outros lugares para que os exames não parassem. A gente pensava que estava fazendo a diferença, ainda que pequena. Em 1994, Lucas, nosso menino, já estava com 14 anos, um adolescente forte, estudiosos, o orgulho do pai. Ele sonhava em ser médico, inspirado pelo nosso trabalho no hospital. Mãe, quando eu for médico vou consertar tudo isso, ele dizia com aquela convicção de juventude que acredita poder mudar o mundo. Ah, meu filho, se você soubesse. Foi em junho daquele ano que Lucas começou a tossir. No começo parecia uma gripe comum. Dei os remédios caseiros, chá de limão com mel, xarope de guaco. Mas a tosse não passava e ele começou a ter febre alta. Como enfermeira, reconheci os sinais. Era uma pneumonia, e das brabas. Levei ele direto para o hospital onde eu trabalhava, confiando que lá ele teria o melhor atendimento. O médico de plantão, Dr. Paulo, um dos poucos que ainda se importava de verdade, confirmou. Pneumonia grave, provavelmente bacteriana. Precisaria de antibióticos potentes, específicos. Ele prescreveu e eu corri para a farmácia do hospital. Foi aí que o pesadelo começou. Não temos esse medicamento em estoque, me disseram. E não há previsão de chegada. Não podia acreditar. Trabalhava naquele hospital há quase 20 anos, conhecia todo mundo. Como assim não tem? É um antibiótico básico para a pneumonia, argumentei. Mas a resposta foi a mesma. Corri para a diretoria, implorei, expliquei que era meu filho, que era um caso grave. Estamos com restrições orçamentárias, enfermeira Berenice. Sugiro procurar em hospitais particulares. Durante 3 dias corri de hospital em hospital, de farmácia em farmácia. O remédio era caríssimo, não tínhamos como pagar. Fernando tentou fazer um empréstimo, mas não conseguiu a tempo. Lucas piorava a cada hora, a febre não cedia, a respiração ficava mais difícil. O Dr. Paulo fazia o que podia com os medicamentos disponíveis, mas não eram os ideais para o caso. No 4º dia, quando cheguei para o plantão, encontrei o João, um velho amigo que trabalhava na administração. Ele me puxou para um canto e, olhando para os lados, me disse em voz baixa: Berê, a verba para esses antibióticos foi desviada. O hospital recebeu o dinheiro, mas foi destinado para a inauguração da nova ala administrativa, que vai levar o nome do secretário de saúde. Tem medicamentos guardados, mas estão reservados para casos especiais. Sabe como é? Fiquei paralisada. Não conseguia falar. Não conseguia respirar. Meu filho estava morrendo por causa de jogos políticos. Por causa de uma placa com o nome de um político em uma parede. Corri de volta para o quarto de Lucas. Ele estava muito mal, ligado a aparelhos, lutando para respirar. Fernando estava ao lado da cama, segurando a mão dele, os olhos vermelhos de tanto chorar. Naquela mesma noite, houve uma piora súbita. Os médicos tentaram de tudo, mas sem os medicamentos certos. Meu Lucas, meu menino, meu filho, partiu às 3h27 da madrugada, nos meus braços. Seu último olhar para mim, pedindo ajuda, implorando por ar, é algo que nunca, nunca vou esquecer. Fernando urrou de dor ao lado da cama, um grito que parecia vir do fundo da alma.
No velório, não conseguia chorar. Estava em choque, paralisada pela dor e pela raiva. Via o caixão pequeno demais para um menino de 14 anos. Via as flores, ouvia as condolências, mas era como se eu estivesse fora do meu corpo. Foi só quando baixaram o caixão e jogaram a primeira pá de terra que desabei. Meu filho estava morto. Morto por um sistema que preferia alimentar ideologias a salvar vidas. Dias depois, quando voltei ao hospital, não era mais a mesma Berenice. Algo dentro de mim tinha morrido com Lucas, mas algo novo tinha nascido também. Uma determinação fria, calculada. Comecei a documentar tudo. Medicamentos em falta, verbas desperdiçadas, contratações suspeitas. Anotava em cadernos, fazia cópias de documentos quando podia, guardava tudo em casa, escondido. Fernando, que sempre foi discreto e pacato, agora me apoiava totalmente. Faça o que for preciso, Berê. Por Lucas. Nossa filha Mariana, então com 12 anos, não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia nossa dor, nossa raiva. Ela cresceu rápido demais depois disso. Teve que amadurecer vendo os pais destroçados pela perda do irmão. No hospital, passei a ser considerada uma funcionária problemática. Questionava tudo, denunciava as faltas, reclamava das condições. Alguns colegas me apoiavam em silêncio, outros me evitavam como se o que eu tivesse fosse contagioso. Os diretores me chamaram para várias conversas, onde sugeriram que eu precisava de um tempo, talvez uma licença psiquiátrica. Não aceitei. Queria estar ali, documentando, sendo testemunha. Em 1996, reuni coragem e apresentei um dossiê ao Ministério Público. Dezenas de páginas documentando desvios, compras superfaturadas, negligências que custavam vidas. Entreguei tudo nas mãos de um promotor jovem, que parecia realmente indignado com o que lia. Ele prometeu investigar, abrir um inquérito. Voltei para casa com uma sensação de que, finalmente, alguma justiça seria feita. Que tola eu fui. Um mês depois, o processo foi arquivado por falta de evidências concretas. O promotor jovem foi transferido para uma cidadezinha no interior e nunca mais tive notícias dele. E quanto a mim? Bem, a retaliação não demorou. Em janeiro de 1997, recebi um memorando. Eu estava sendo transferida para um posto de saúde na periferia, a mais de 2 horas da minha casa, em uma área conhecida pela violência. É perseguição, Berê, dizia Fernando indignado. Você pode processar, pedir transferência, mas eu já não tinha força para mais batalhas. Aceitei a transferência. Talvez lá, longe dos holofotes, eu pudesse realmente ajudar pessoas que precisavam. E foi o que fiz. No posto de saúde do Jardim Pantanal, conheci a pobreza real, a miséria que o Brasil finge não ver. Crianças desnutridas, idosos abandonados, gestantes sem pré-natal. Trabalhei lá por quase 2 anos, fazendo o que podia com o pouquíssimo que tínhamos. Vi de perto como as comunidades carentes eram manipuladas com cestas básicas em época de eleição, como líderes comunitários eram cooptados com promessas vazias. Era revoltante, mas eu seguia fazendo meu trabalho, agora mais por vocação do que por esperança de mudar algo. O que eu não sabia era que minha luta ainda estava apenas começando e que o preço por defender meus princípios seria ainda mais alto do que eu jamais poderia imaginar. Enquanto trabalhava lá no posto de saúde do Jardim Pantanal, eu ia vendo como a saúde pública definhava a olhos vistos. Era de cortar o coração. Em 1998, recebi a notícia que foi a gota d'água. O hospital onde eu trabalhava antes, onde meu Lucas tinha morrido, ia fechar a ala pediátrica, fechando 30 leitos infantis. E sabem por quê? Para transformar o espaço num centro administrativo maior, com salas para mais dúzias de burocratas que nunca viram um paciente na vida. Não aguentei. Pela primeira vez, decidi que tinha que fazer alguma coisa além de registrar e denunciar em vão. Conversei com antigos colegas do hospital, com pais de crianças que atendíamos no posto,
com alguns médicos que ainda tinham vergonha na cara. Decidimos organizar um protesto pacífico em frente ao hospital, no dia em que aquela tal de reinauguração aconteceria. No dia marcado, um sábado de manhã, juntamos umas 50 pessoas. Não era muita gente, mas éramos determinados. Fizemos cartazes. Crianças precisam de leitos, não de burocratas. Meu filho morreu por falta de remédios. Saúde não é negócio. Fernando estava comigo, claro. Ele nunca me abandonou em nenhuma batalha. Nossa filha Mariana, então com 16 anos, também quis participar. Estava se tornando uma jovem consciente. Orgulho nosso. A manifestação começou tranquila. Ficamos na calçada em frente ao hospital, mostrando nossos cartazes, distribuindo panfletos que explicavam a situação. Alguns motoristas buzinavam em apoio. Repórteres de jornais locais apareceram e entrevistaram algumas pessoas. Eu dei um depoimento, contando a história do Lucas. Falei com o coração aberto, sem acusar ninguém especificamente, só explicando o que tinha acontecido. Foi quando as coisas desandaram. De repente, chegaram 3 ônibus cheios de gente uniformizada com camisetas de um partido político e do sindicato ligado a eles. Desceram uns 70, 80 militantes, todos com apitos, megafones, bandeiras. Começaram a gritar palavras de ordem, dizendo que éramos inimigos do povo, que estávamos contra os avanços sociais. Que avanços, meu Deus? Fechar leitos infantis é avanço? Eles formaram um cordão e começaram a nos empurrar, a tentar tomar nossos cartazes. Uma senhora idosa, mãe de uma enfermeira, foi derrubada. Fernando foi tentar ajudá-la e levou um soco no rosto. Começou um empurra-empurra, gritaria. Vi um homem apontar para mim e dizer algo para outros 3. Eles vieram na minha direção, me cercaram. Você é a enfermeira que falou com a imprensa, né? A contra-revolucionária, a fascista. Um deles gritou no meu rosto. Tentei explicar que estava ali só pela saúde das crianças, que não era política. Mas eles não queriam ouvir. Um deles arrancou meu cartaz e o rasgou. Outro me empurrou com força. Caí no chão. O que aconteceu em seguida? Meu Deus, até hoje me dói lembrar. Enquanto eu estava caída, os 3 começaram a me chutar. Senti golpes nas costas, na barriga, nas pernas. Gritei por socorro. Vi Fernando tentando chegar até mim, mas ele também estava sendo contido. Um chute acertou meu joelho direito em cheio. Ouvi um estalo, uma dor lancinante que subiu pela minha perna. Gritei como nunca tinha gritado na vida. A polícia estava lá, assistindo tudo. Só intervieram quando já era tarde demais, quando eu já estava ensanguentada no chão e Fernando gritava desesperado. Os agressores simplesmente se misturaram na multidão e foram embora nos ônibus como se nada tivesse acontecido. Nenhum foi identificado, muito menos preso. Fui levada para o pronto-socorro do próprio hospital onde protestávamos. Ironia cruel. A radiografia mostrou o estrago. Fratura exposta no joelho, ligamentos rompidos, danos nos nervos. O médico ortopedista disse que seria uma recuperação longa e difícil, que eu poderia ficar com sequelas permanentes. Por falar em apoio, esse vídeo está chegando num momento importante da minha história. Se você concorda que o que fizeram comigo foi uma injustiça, se você acredita nos mesmos valores patrióticos que eu defendo, tem um desafio. Aperte o botão de curtir agora. É fácil dizer que apoia, mas quero ver quantos têm a coragem de demonstrar isso publicamente. Os covardes vão ignorar, mas os verdadeiros brasileiros não têm medo de se posicionar. Estou contando quantos patriotas de verdade ainda temos nesse país. Voltando à minha história. O que se seguiu foram meses de agonia. Passei por 6 cirurgias no joelho. A primeira de emergência, só para estabilizar e limpar. Depois vieram outras para reconstruir ligamentos, colocar pinos, placas de metal. Cada uma me deixava mais fraca, mais desencorajada. A dor era constante, implacável. Tomava analgésicos fortes que me deixavam grogue, confusa.
Fernando teve que tirar licença do trabalho para cuidar de mim. Nossa filha Mariana, tão jovem ainda, assumiu muitas responsabilidades de casa. Ver minha família sofrendo por minha causa era quase tão doloroso quanto o próprio joelho. E o pior, o sistema de saúde pelo qual eu tinha lutado tanto agora me tratava como um fardo, um caso complicado demais. As cirurgias ajudaram, mas ficou claro que eu nunca mais andaria normalmente. O joelho não dobrava direito. Havia danos permanentes nos nervos que causavam dor crônica. Precisaria de fisioterapia constante, medicação contínua e, futuramente, talvez uma prótese. Como eu voltaria a trabalhar como enfermeira, uma profissão que exige estar de pé, caminhando, se movimentando o tempo todo? Em 2000, após avaliações médicas e perícias, me aposentei por invalidez. Deveria receber um benefício integral, dada que a gravidade da lesão e o fato de ter ocorrido em um contexto relacionado ao trabalho. Mas os advogados do hospital e do governo contestaram tudo. Alegaram que eu não estava em serviço durante o protesto, que provoquei a situação, que exagerava os sintomas. No final, recebi menos da metade do que tinha direito. Mal dava para os remédios e a fisioterapia. Fernando voltou a trabalhar, mas já não era o mesmo. Aquele homem forte, otimista, foi se transformando. As olheiras fundas, o andar cansado, o olhar perdido. Ele sofria vendo minha dor diária, minha incapacidade, e carregava uma culpa imensa por não ter conseguido me proteger naquele dia, por não ter previsto o perigo. Por mais que eu dissesse que não era culpa dele, que ele também foi atacado, a ferida em sua alma não fechava. Nossa filha Mariana cresceu assim, vendo os pais lutando para sobreviver física e emocionalmente. Mesmo assim, fizemos questão de criá-la com os valores que sempre acreditamos: honestidade, trabalho duro, amor à família e à pátria. Não era fácil manter essa postura num mundo que cada vez mais zombava desses princípios, que tratava o patriotismo como algo ultrapassado ou até perigoso. Em 2006, Mariana se casou com Ricardo, um rapaz trabalhador, técnico em informática. Tiveram 2 filhos, Gustavo em 2008 e Lara em 2011. Meus netinhos se tornaram minha alegria, minha razão de continuar. Fernando se iluminava quando eles vinham nos visitar. Era como se por alguns momentos toda a dor e amargura desaparecessem. Mas a vida tem seus planos e nem sempre são os que desejamos. Em 2009, Fernando começou a se queixar de cansaço extremo, falta de ar. Quando finalmente conseguimos uma consulta decente, o sistema público que uma vez servirmos nos tratava como números agora, o diagnóstico foi devastador: insuficiência cardíaca avançada. O médico disse que o coração dele estava fraco demais, desgastado por anos de estresse e sofrimento. Fizemos tudo o que podíamos, mas era tarde. O sistema de saúde que ele ajudou a construir agora o colocava em filas intermináveis para exames e tratamentos. Em abril de 2010, meu Fernando partiu durante o sono, ao meu lado na nossa cama. Não teve tempo de se despedir, de ver os netos crescerem, de realizar os sonhos que tinham sido adiados por tantos anos de luta e sacrifício. Fiquei viúva aos 61 anos, com um corpo quebrado e um coração destroçado. Se não fosse por Mariana e os netinhos, acho que teria desistido. Mas eles precisavam de mim, mesmo limitada como eu estava. E havia algo na inocência das crianças, na pureza do olhar delas, que me fazia querer lutar por um Brasil melhor para elas. Nos anos que se seguiram, vivi uma vida pacata. Dentro das minhas limitações, ajudava a cuidar dos netos quando Mariana e Ricardo trabalhavam. Participava de um grupo de oração na igreja do bairro. Foi lá que conheci outras pessoas que, como eu, mantinham seus valores tradicionais, mesmo quando o mundo zombava deles. Aos poucos, formamos uma pequena rede de apoio. Éramos uns 10 senhores e senhoras, a maioria aposentados. Nos reuníamos toda semana para rezar, conversar, trocar informações.
discutíamos o que víamos acontecendo no país. As escolas ensinando coisas que iam contra os valores familiares, a corrupção desenfreada nos governos, a sensação de que o Brasil que amávamos ia desaparecendo aos poucos. Foi nesse grupo que conheci Dona Cida, que tinha um filho policial militar, seu antenor, que foi professor de história por 40 anos, Dona Neuza, que perdeu um filho para as drogas. Histórias diferentes, mas unidas pela mesma preocupação com o rumo do país. Éramos discretos, aprendemos do jeito mais duro que expressar certos pensamentos podia ser perigoso. Mas entre nós, podíamos falar abertamente, desabafar, fortalecer uns aos outros. Mesmo afastada dos holofotes, eu via a deterioração das instituições. Via políticos envolvidos em escândalos enormes saindo impunes ou até homenageados. Via o dinheiro público, que deveria servir ao povo, sendo desviado para obras faraônicas que nunca beneficiavam quem precisava. Via a educação, a saúde, a segurança, tudo se desfazendo enquanto discursos bonitos eram aplaudidos. Em 2021, meu neto Gustavo, então com 13 anos, quase a idade que Lucas tinha quando partiu, veio me visitar agitado, confuso. Ele me mostrou um trabalho de estudos sociais que a professora tinha passado. O tema era desconstrução de gênero e pedia que os alunos questionassem sua própria identidade, que pensassem se realmente se sentiam meninos ou meninas. Meu Deus do céu! Uma criança de 13 anos sendo exposta a esse tipo de confusão? Quando eu era jovem, a escola ensinava português, matemática, ciências. Agora estavam ensinando as crianças a questionar algo tão fundamental quanto o seu próprio sexo biológico, e isso com dinheiro público, nas escolas que deveriam formar cidadãos. Gustavo estava genuinamente perturbado. Vovó, tem meninos da minha sala dizendo que vão começar a usar roupas de menina porque a professora disse que é normal. Isso é certo? Como vovó, eu queria protegê-lo dessa confusão toda. Mariana e Ricardo foram à escola reclamar, mas foram tratados como retrógrados preconceituosos. É a nova pedagogia, disseram. Foi a gota d'água para mim. Pelos anos seguintes, tinha me mantido quieta, cuidando da minha vida, pensando que minha luta já tinha terminado, e com derrota. Mas agora estavam mexendo com meus netos, com a geração que representava o futuro do Brasil. Não podia ficar parada vendo isso acontecer. Comecei a pesquisar, a me informar. Descobri que não estava sozinha nessa preocupação. Milhares, milhões de brasileiros estavam indignados com o rumo que a educação, a política, a sociedade estavam tomando. E pela primeira vez em muitos anos, comecei a sentir algo que tinha quase esquecido: esperança. Em 2022, quando as eleições se aproximavam, essa esperança cresceu. Via nas redes sociais que meus netos me ensinaram a usar cada vez mais gente expressando as mesmas preocupações que eu tinha guardado por décadas. Pessoas comuns, trabalhadoras, que amavam o Brasil e queriam apenas um país justo, onde os valores tradicionais fossem respeitados. Mas o que aconteceu depois daquelas eleições mudaria minha vida para sempre e me levaria a tomar uma decisão que nem eu, com minhas 2 próteses nos joelhos e meus 73 anos de vida, poderia imaginar. Por falar em apoio, esse vídeo está chegando num momento importante da minha história. Se você concorda que o que fizeram comigo foi uma injustiça, se você acredita nos mesmos valores patrióticos que eu defendo, tem um desafio. Aperte o botão de curtir agora e inscreva-se no canal. É fácil dizer que apoia, mas quero ver quantos têm a coragem de demonstrar isso publicamente. Os covardes vão ignorar, mas os verdadeiros brasileiros não têm medo de se posicionar. Estou contando quantos patriotas de verdade ainda temos nesse país. As eleições de 2022 foram um divisor de águas na minha vida. Já não era mais aquela jovem enfermeira cheia de sonhos, mas uma senhora de 73 anos, com 2 próteses nos joelhos e uma vida de decepções. Mesmo assim, algo dentro de mim ainda acreditava no Brasil. Ainda sonhava com um país justo,
onde a corrupção não reinasse absoluta, onde os valores tradicionais não fossem ridicularizados. No dia da votação, fui cedinho ao meu local de votação, apoiada na minha bengala. Era difícil caminhar. A dor nunca me abandonava completamente, mas fiz questão de ir. O voto é a voz do cidadão, por mais que muitos duvidem que essa voz ainda seja ouvida. Votei com esperança, rezando para que o Brasil encontrasse um caminho melhor. Quando os resultados foram anunciados, muita gente como eu ficou em choque. Havia tantas suspeitas, tantas histórias sobre irregularidades, máquinas que não funcionavam direito, fiscalização impedida. A gente via nos jornais grandes celebrando os resultados, como se tudo estivesse perfeito. Mas na internet, nas conversas de bairro, milhões de brasileiros expressavam suas dúvidas. Foi nessa época que meu neto Gustavo, muito preocupado com a vovó dele que andava tristonha, me ajudou a entrar em grupos de WhatsApp da nossa região, São José dos Campos. Vovó, a senhora vai poder conversar com gente que pensa igual, vai se sentir menos sozinha, ele dizia. E tinha razão. Naqueles grupos, encontrei centenas de pessoas, jovens, idosos, trabalhadores, donas de casa, todos preocupados com o futuro do país. As conversas nesses grupos eram intensas. Muita informação circulava. Algumas verdadeiras, outras nem tanto, confesso. Mas o sentimento era genuíno. Brasileiros comuns que se sentiam ignorados, cujas preocupações eram descartadas como extremismo ou conspiração. Gente que só queria um país honesto, onde trabalhar duro valesse a pena, onde os filhos pudessem crescer com segurança. Foi num desses grupos que ouvi falar pela primeira vez dos acampamentos em frente aos quartéis. Estamos nos reunindo para pedir transparência nas eleições, para mostrar que o povo brasileiro não aceita mais corrupção, dizia a mensagem. Em São José dos Campos, havia um acampamento em frente ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Pessoas comuns levando suas cadeiras de praia, suas lonas, suas bandeiras do Brasil. No começo hesitei. O que uma velha como eu, que mal consegue andar, vai fazer num acampamento? Pensei. Mas a mensagem seguinte me tocou fundo. Nossos avós e pais lutaram pelo Brasil. Agora é nossa vez de lutar por nossos filhos e netos. Pensei no meu Lucas, que não pôde crescer por causa de um sistema falido. Pensei no Fernando, que morreu desgostoso com o país que amava. Pensei nos meus netos, Gustavo e Lara, e no Brasil que eles herdariam. Na manhã seguinte, pedi ao Gustavo que me levasse até o acampamento. Ele estava preocupado. Vovó, a senhora tem certeza? Vai ser cansativo, pode ser perigoso. Mas eu estava determinada. Arrumei uma sacola com água, um lanchinho, meus remédios para a dor, e lá fui eu. Um esforço enorme para quem tinha 2 próteses nos joelhos, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava estar lá. Chegar ao acampamento foi emocionante. Centenas de pessoas já estavam lá, de todas as idades. Bandeiras do Brasil tremulavam ao vento. Faixas pediam intervenção constitucional, respeito à soberania popular. Vi famílias inteiras, crianças brincando, idosos em cadeiras de rodas. Não eram os extremistas perigosos que a televisão mostrava. Eram brasileiros comuns, preocupados, que queriam ser ouvidos. Logo me ofereceram uma cadeira de plástico. Uma senhora chamada Margarida, mais ou menos da minha idade, se aproximou com um copo de café. A senhora veio sozinha? Que coragem! Começamos a conversar e descobri que Margarida tinha uma história parecida com a minha. Professora aposentada, tinha visto as escolas serem aparelhadas por ideologias, tinha tentado denunciar e foi afastada. Chamaram-me de retrógrada, de problema. Ela contava com os olhos marejados. Ao longo daquele dia, conheci tantas pessoas com histórias semelhantes. Seu José, um policial militar aposentado, que foi punido por se recusar a dispersar violentamente uma manifestação pacífica de produtores rurais. Dona Clélia, que perdeu o comércio por não conseguir pagar os impostos absurdos,
enquanto grandes empresários recebiam isenções. O jovem Rafael, que não conseguiu entrar na universidade pública, apesar de suas notas excelentes, porque o sistema de cotas privilegiava outros critérios que não o mérito. Eram histórias de brasileiros comuns, trabalhadores, que sentiam que o país tinha sido tomado por forças que não os representavam, que zombavam de seus valores, que os consideravam ultrapassados ou até perigosos. E ali, naquele acampamento simples, essas pessoas encontravam algo que tinham perdido: comunidade, pertencimento, esperança. Voltei para casa exausta, mas com o coração aquecido. Pela primeira vez em anos, não me senti sozinha em minhas preocupações. Havia outros, milhares, milhões talvez, que compartilhavam meus valores, minhas esperanças, meus medos. Decidi que, enquanto minhas velhas pernas aguentassem, eu estaria naquele acampamento todos os dias. E assim foi. Durante quase um mês, ia para o acampamento pela manhã e voltava ao entardecer. Minha filha Mariana estava preocupada. Mãe, a senhora já passou por tanta coisa, não se exponha assim. Mas eu explicava. Filha, não estou lá por mim. Estou por você, por seus filhos, pelo Brasil que vocês vão herdar. No acampamento, cada um contribuía como podia. Alguns levavam comida, outros montavam barracas, outros ainda organizavam as orações coletivas. Eu, com minha experiência de enfermeira, ajudava no atendimento básico de saúde. Media a pressão dos idosos, orientava sobre hidratação, verificava se todos estavam tomando seus remédios corretamente. Era pouco, mas me fazia sentir útil novamente. As noites eram especiais. Sentados em círculo, cantávamos o hino nacional. Rezávamos juntos, católicos, evangélicos, espíritas, cada um à sua maneira, mas unidos pelo amor ao Brasil. Compartilhávamos histórias, sonhos, medos. Era como uma grande família que se formava ali, na simplicidade de um acampamento improvisado. Mas nem tudo era paz e harmonia. A mídia começou a mostrar os acampamentos de uma forma muito negativa. Diziam que éramos golpistas, extremistas, que queríamos destruir a democracia. Nada poderia estar mais longe da verdade. Estávamos ali justamente para defender a democracia, a transparência, a justiça. Queríamos apenas ser ouvidos, ter nossas preocupações levadas a sério, e então começaram as provocações. Grupos contrários passavam de carro gritando insultos, jogando objetos. A polícia, que antes apenas observava à distância, começou a fazer visitas mais frequentes, pedindo documentos, fazendo perguntas. A pressão aumentava, mas também crescia nossa determinação. Em meados de dezembro, numa noite de vigília em que rezávamos pelo Brasil, um grupo de cerca de 20 pessoas apareceu. Vestiam camisetas de movimentos de esquerda e carregavam cartazes nos chamando de fascistas, golpistas. Começaram a gritar palavras de ordem, a tentar interromper nossa oração. A maioria de nós continuou sentada, ignorando a provocação. Mas eles não se contentaram com isso. Começaram a entrar no acampamento, a derrubar bandeiras, a empurrar pessoas. Uma senhora idosa caiu. Levantei-me, apoiada na bengala, e pedi: por favor, respeitem nosso espaço. Estamos em uma manifestação pacífica. Foi quando um rapaz de uns 30 anos se virou para mim. Olha só, a vovó fascista quer falar. Ele zombou. Volta para casa, velha. Seu tempo já passou. O Brasil agora é nosso. E então, num gesto que me lembrou dolorosamente aquele protesto de 1998, ele me empurrou. Não foi tão violento quanto naquela vez, mas para uma senhora de 73 anos, com próteses nos joelhos, foi o suficiente. Caí no chão, sentindo aquela dor familiar irradiar pelas pernas. Alguns patriotas vieram me ajudar, enquanto outros formavam um cordão para afastar os agressores. A confusão aumentou. Alguém chamou a polícia, que demorou a chegar. Quando finalmente apareceram, os provocadores já tinham ido embora. A senhora está bem?
Quer prestar queixa? Perguntou um policial jovem. Pensei em dizer sim, em contar sobre a agressão, mas no fundo sabia que seria inútil. Anos antes, quando 3 homens quebraram meu joelho num protesto, nada aconteceu com eles. Por que seria diferente agora? Estou bem, respondi, enquanto 2 senhoras me ajudavam a levantar. Isso não vai nos parar. E não parou mesmo. Aquele incidente só fortaleceu nossa união. Nos dias seguintes, mais pessoas se juntaram ao acampamento. A notícia sobre a agressão a uma idosa se espalhou, gerando indignação. Brasileiros de bem, que talvez estivessem hesitantes, decidiram tomar posição. Foi nessa época, nos últimos dias de dezembro, que começaram a circular mensagens sobre uma grande concentração em Brasília. Todos os patriotas estão sendo chamados para a capital, diziam. Será um momento decisivo para mostrarmos nossa força, nossa união, nosso amor ao Brasil. Meu coração acelerou ao ler essas mensagens. Brasília, a capital, o centro do poder. Imaginei milhares, talvez milhões de brasileiros unidos, mostrando aos poderosos que o povo não estava satisfeito, que exigia respeito, transparência, justiça. Seria histórico, um momento que meus netos leriam nos livros de história. Mas como eu iria? São José dos Campos fica a mais de 1.000 quilômetros de Brasília. Uma viagem cara, cansativa, especialmente para alguém na minha condição. Mariana, minha filha, foi categórica quando mencionei a ideia. Nem pense nisso, mãe. Com suas próteses, com sua idade, é loucura. E talvez fosse mesmo loucura. Mas sabe o que também era loucura? Ver o país que eu amava sendo destruído por dentro. Ver os valores que nortearam minha vida, família, trabalho honesto, fé em Deus, amor à pátria, sendo ridicularizados. Ver um futuro sombrio se desenhando para meus netos. Tomei minha decisão. Tinha guardado algumas joias antigas. Minha aliança de casamento com Fernando, um colar que ganhei dos meus pais, um par de brincos da minha avó. Nunca quis vendê-las, mesmo nos momentos mais difíceis. Eram lembranças, heranças, pedaços de história familiar. Mas naquele momento, percebi que não havia herança mais importante para deixar aos meus netos do que um Brasil livre, justo, onde eles pudessem prosperar. Vendi as joias numa casa de penhor. Não deram muito por elas, mas foi o suficiente para comprar uma passagem de ônibus para Brasília e guardar um dinheirinho para despesas. Quando contei a Mariana, ela chorou. Mãe, por favor, não vai. Tenho medo do que pode acontecer. Eu entendia seu medo. Depois de tudo que passamos, a perda do irmão, do pai, as dificuldades, ela queria me proteger, me manter segura. Mas havia momentos na vida em que segurança não era o mais importante. Filha, disse segurando suas mãos, quando seu irmão Lucas morreu, algo morreu em mim também. Passei anos me culpando por não ter feito mais, por não ter lutado mais. Não posso cometer o mesmo erro agora. Esta não é só uma luta por mim, é por você, por seus filhos, pelo Brasil que vocês merecem. Vendo que eu não mudaria de ideia, Mariana me ajudou a arrumar uma mala pequena. Roupas básicas, meus remédios, uma foto da família. Adicionei também uma bandeira do Brasil que Fernando guardava com carinho, e aquela bandeirinha que meu pai me deu quando saí de Araxá, tantos anos atrás. Símbolos de um amor que nunca se apagou, apesar de tudo. No dia 6 de janeiro de 2023, num ônibus fretado especialmente para patriotas de São José dos Campos, parti para Brasília. O veículo estava cheio, famílias inteiras, idosos como eu, trabalhadores que tiraram folga para participar. O clima era de esperança, de antecipação. Durante a viagem, conheci seu Arlindo, um agricultor de 68 anos que tinha perdido suas terras para invasores apoiados por políticos. Dona Lourdes, uma professora aposentada que, como eu, viu o sistema educacional ser aparelhado. O jovem casal Paulo e Sandra, com sua filhinha Maria de 3 anos, preocupados com que tipo de país ela teria para crescer.
Conversamos durante horas, compartilhando histórias, sonhos, preocupações. Não éramos extremistas, não éramos golpistas. Éramos brasileiros comuns, preocupados, que amavam seu país e queriam apenas justiça, transparência, respeito aos valores que construíram nossa nação. A viagem foi longa e cansativa. Minhas pernas doíam terrivelmente, mas eu ignorava a dor. Algo maior me movia, uma certeza de que estava participando de um momento histórico, de que minha presença, por menor que fosse, fazia diferença. Era como se Lucas e Fernando estivessem comigo, me dando força. Chegamos a Brasília na manhã do dia 7 de janeiro. A cidade já estava cheia de patriotas, vindos de todos os cantos do país. Bandeiras do Brasil por toda parte, cantos de hinos, orações coletivas. Era emocionante ver tantos brasileiros unidos por uma causa. Fomos acomodados em alojamentos improvisados, alguns em escolas, outros em galpões, muitos em barracas montadas em áreas abertas. Fiquei num pequeno hotel onde outros idosos estavam hospedados, dividindo quarto com Dona Terezinha, uma senhora de Curitiba que tinha vindo com seu filho. Aquela noite, véspera do grande dia, mal consegui dormir. Pensava no Brasil que conheci quando jovem, no Brasil que via agora, no Brasil que sonhava para meus netos. Pensava em todos que perdi, em todas as lutas, em todas as dores, e rezava, por mim, por todos os patriotas, pelo nosso amado país. Na manhã do dia 8, acordei com o coração acelerado. Sabia que seria um dia longo, cansativo, mas estava pronta. Coloquei uma camiseta verde e amarela, que tinha comprado especialmente para a ocasião, prendi minha bandeirinha do Brasil na bengala e saí para me juntar aos outros. Agora deixe eu fazer uma pergunta sincera para você que está assistindo. Se estivesse no meu lugar, com 73 anos, 2 próteses nos joelhos, dores crônicas, tendo sofrido tantas injustiças e visto seu país se deteriorar, você teria coragem de fazer o que fiz? De enfrentar uma viagem longa e cansativa? De arriscar sua segurança, sua saúde por amor à pátria? Muitos me chamaram de insensata, de fanática. Mas o que você pensa? O que você teria feito no meu lugar? O que aconteceu naquele dia 8 de janeiro mudaria minha vida para sempre e me faria pagar um preço que nunca imaginei. Na manhã do dia 8 de janeiro de 2023, Brasília já fervilhava de brasileiros patriotas. Havia gente de todos os cantos do país, do Oiapoque ao Chuí, como dizia meu pai. A pequena pousada onde eu estava hospedada, junto com outros aposentados como eu, era um burburinho só. Todo mundo se arrumando, colocando suas camisetas verdes e amarelas, preparando suas bandeiras. Dona Terezinha, minha companheira de quarto, me ajudou a passar uma pomada nas pernas. As próteses nos meus joelhos já estavam incomodando e o dia nem tinha começado direito. Berenice, tem certeza que vai aguentar? A esplanada fica longe, ela me perguntou preocupada. Respondi com a determinação que herdei do meu pai. Se for preciso, vou me arrastando, mas vou chegar lá. Saímos em grupo. Eu, Dona Terezinha, seu Antônio, um militar aposentado, Dona Clara e mais uns 5 idosos. Caminhávamos devagar, respeitando o ritmo dos mais debilitados. A cada quarteirão, eu sentia a dor aumentar, mas algo maior me impulsionava. Pensava no Lucas, no Fernando, nos meus netos. Pensava no Brasil que amava e que parecia estar desmoronando. A caminhada foi longa, muito longa. Mais tarde, descobri que andamos cerca de 15 quilômetros. Para uma senhora de 73 anos, com 2 próteses nos joelhos e dores crônicas, era quase um milagre. Mas naquele dia, acho que Deus me carregou. A cada passo dolorido, eu repetia baixinho: por Lucas, por Fernando, pelo Brasil. Quando finalmente avistamos a esplanada dos ministérios, fiquei sem fôlego. E não era só pelo cansaço. Ver aquela multidão, milhares e milhares de brasileiros com suas bandeiras, seus cartazes, seus rostos esperançosos, foi indescritível. Gente simples, trabalhadores, famílias inteiras.
não eram os extremistas perigosos que a mídia pintava. Eram pessoas como eu, como você, preocupadas com o futuro do nosso país. Em certo momento, confesso que me emocionei tanto que as pernas bambearam. Seu Antônio me amparou. "Está tudo bem, dona Berenice?" ele perguntou. E foi aí que me dei conta que estava chorando. Mas não era tristeza. Era uma mistura de emoção, alívio e esperança. Era como se depois de décadas me sentindo sozinha nas minhas preocupações, eu finalmente visse que não estava só. Havia milhões que pensavam como eu. "Estou bem", respondi. "É que estou vendo o Brasil de verdade aqui. O Brasil que meu pai amava, que meu Lucas não pôde conhecer." Seu Antônio, um homem sempre tão sério, também tinha os olhos marejados. "É por eles que estamos aqui", ele disse. "Por quem já se foi e por quem ainda virá. Pelo Brasil que merecemos." À medida que a tarde avançava, a multidão foi se movendo em direção aos prédios dos três poderes. Nós, mais idosos, ficamos um pouco para trás. Meus joelhos já não aguentavam muito mais. Acabamos parando próximos ao Congresso Nacional, aquele prédio com as duas conchas, uma virada para cima, outra para baixo. Foi então que começou a confusão. De repente vimos pessoas correndo, ouvimos estouros. "É bomba!" alguém gritou. Houve um empurra, empurra. Vi famílias com crianças tentando se afastar, idosos como eu sendo quase derrubados. Não entendia o que estava acontecendo. Nossa manifestação era pacífica. Por que aquela repressão? No meio daquela confusão, fui separada do meu grupo. Tentei me apoiar na bengala, mas com tantas pessoas se movendo em pânico, acabei sendo empurrada. Caí no chão, sentindo aquela dor lancinante nos joelhos. Tentei me levantar, mas era impossível com tantas pessoas passando. Fiquei ali encolhida, rezando para não ser pisoteada. Não sei quanto tempo se passou até que 2 policiais me encontraram. Pensei que viessem ajudar uma senhora caída, mas a abordagem foi muito diferente do que esperava. "Mais uma terrorista aqui", disse um deles com evidente desprezo. "Levanta, senhora. Está detida." Tentei explicar que era apenas uma manifestante pacífica, que tinha caído, que não tinha feito nada de errado. Mas eles não queriam ouvir. Fui arrastada para um ônibus onde já havia dezenas de outras pessoas, jovens, idosos, até uma mãe com uma criança de colo. Todos com olhares de confusão e medo. O que se seguiu foram as horas mais degradantes da minha vida. Fomos levados para um galpão improvisado, onde ficamos sentados no chão de cimento, sem água, sem comida, sem poder ir ao banheiro. Meus remédios para a dor tinham ficado na bolsa que perdi na queda. A dor nos joelhos era insuportável, mas os policiais ignoravam meus pedidos de atendimento médico. Após quase 24 horas naquele galpão, fomos transferidos para instalações da Polícia Federal. Ali começaram os processamentos, fotos, impressões digitais, depoimentos. Quando chegou minha vez, o delegado me olhou com desdém. "Senhora Berenice Alvarenga Costa, 73 anos, aposentada. O que uma vovozinha como a senhora estava fazendo invadindo prédios públicos?" Tentei explicar que não tinha invadido nada, que estava apenas manifestando pacificamente, que caí no meio da confusão. Mas ele não estava interessado na verdade. No formulário, marcou: detida em flagrante por atos antidemocráticos, vandalismo e tentativa de golpe de Estado. Eu, uma enfermeira aposentada com 2 próteses nos joelhos, acusada de tentar dar um golpe de Estado. Se não fosse tão trágico, seria cômico. Fui transferida para uma instalação prisional improvisada, onde dezenas de mulheres estavam detidas em condições desumanas. Celas superlotadas, colchões no chão, um único banheiro para todas. A maioria eram senhoras como eu, professoras aposentadas, comerciantes, donas de casa. Mulheres simples, de bem, que jamais tinham imaginado se encontrar numa situação dessas. Os dias que se seguiram foram de puro sofrimento. Sem meus remédios para a dor crônica, cada minuto era uma agonia. As próteses nos joelhos precisavam de cuidados específicos, de limpeza adequada, mas não havia condições.
comecei a desenvolver infecções, febre. Pedia atendimento médico, mas as solicitações eram ignoradas ou proteladas indefinidamente. A alimentação era precária. Uma papa sem gosto no café da manhã, um arroz mal cozido com feijão ralo no almoço, um pão seco à noite. Em poucas semanas, comecei a perder peso drasticamente. Minhas roupas, já largas para uma senhora magra como eu, agora pareciam sacos pendurados no corpo. Mas sabe o que me manteve viva durante aqueles dias horríveis? A solidariedade entre nós, detentas. Formamos uma irmandade ali, naquele lugar desumano. Dona Maria, que era enfermeira como eu, fazia curativos improvisados nos meus joelhos. Dona Josefa, que tinha artrite, me ensinava exercícios para aliviar a dor. Seu Antônia compartilhava o pouco que a família conseguia trazer nas raras visitas permitidas. Todas as noites, antes de dormir nos colchões imundos, fazíamos um círculo de oração. Católicas, evangélicas, espíritas, as diferenças não importavam ali. Rezávamos juntas pelo Brasil, pelas nossas famílias, por forças para sobreviver a mais um dia, e cantávamos baixinho o hino nacional, aquele mesmo hino que meu pai cantava com lágrimas nos olhos. Foram 46 dias de detenção. 46 dias sem atendimento médico adequado, sem medicamentos para dor, sem condições mínimas de higiene. Perdi 14 quilos nesse período. Meu corpo, já fragilizado pela idade e pelas cirurgias antigas, deteriorou ainda mais. As infecções nos joelhos se agravaram, a ponto de os médicos depois falarem em possível amputação. Enquanto eu estava detida, minha filha Mariana movia mundos e fundos para me tirar dali. Gastou todas as economias da família com advogados. Teve que hipotecar a casa, vender o carro, pegar empréstimos com juros altíssimos. Tudo para pagar a defesa da mãe, que estava sendo tratada como terrorista. Finalmente, no 40º dia, fui liberada para responder ao processo em liberdade. Mas não era uma liberdade de verdade. Tinha que usar tornozeleira eletrônica. Não podia sair da cidade. Tinha que me apresentar semanalmente à Polícia Federal. E minha aposentadoria, pela qual trabalhei 30 anos, foi bloqueada. De uma hora para outra me vi sem renda, sem condições de pagar meus remédios, dependendo totalmente da minha filha já endividada. Quando finalmente voltei para São José dos Campos, tive que ser hospitalizada imediatamente. As infecções nos joelhos estavam gravíssimas. Tinha anemia severa, desnutrição, desidratação. Os médicos não entendiam como uma idosa em condições tão graves tinha sido mantida presa, sem atendimento médico. Fiquei internada mais 23 dias, lutando para recuperar o mínimo de saúde. Hoje, mais de 2 anos depois daquele fatídico 8 de janeiro, ainda respondo a processo. Minha aposentadoria continua bloqueada. Os advogados dizem que posso ser condenada a até 15 anos de prisão, uma sentença que, na prática, seria perpétua para uma senhora de 75 anos com saúde debilitada. Minha filha Mariana ainda luta para pagar as dívidas que contraiu para me defender. Teve que vender a casa onde morava com os filhos. Agora alugam um apartamento pequeno. Meu neto Gustavo teve que parar os estudos para trabalhar e ajudar nas despesas. A pequena Lara, agora com 14 anos, cresceu rápido demais, assumindo responsabilidades que não deveria ter nessa idade. Vivo hoje na casa da minha filha, num quartinho nos fundos. As próteses nos joelhos nunca mais funcionaram direito depois das infecções na prisão. Dependo de cadeira de rodas para me locomover na maior parte do tempo. Os remédios para dor crônica são caros. Nem sempre conseguimos comprar todos. Há noites em que a dor não me deixa dormir, em que choro baixinho para não acordar a família. Muita gente me pergunta se me arrependo. Se valeu a pena sacrificar tudo, saúde, aposentadoria, estabilidade da família, por uma manifestação. A resposta é complexa. Lamento o sofrimento da minha filha, dos meus netos. Lamento as sequelas físicas que tornaram minha vida ainda mais difícil. Mas arrepender-me de ter me posicionado pelo Brasil que acredito,
de ter exercido meu direito democrático de protestar pacificamente, de ter me juntado a milhares de brasileiros que, como eu, só queriam um país justo, transparente, que respeitasse nossos valores. Disso nunca me arrependerei. O que aconteceu comigo e com milhares de outros patriotas foi uma injustiça que a história um dia reconhecerá. Fomos tratados como criminosos por expressarmos nossas opiniões, nossas preocupações. Fomos demonizados, humilhados, privados de direitos básicos. É isso que acontece quando um país abandona os princípios que o fundaram, quando interesses políticos se sobrepõem à justiça. Mesmo agora, com tudo que perdi, ainda acredito no Brasil. Não no Brasil dos políticos, das ideologias, dos interesses escusos, mas no Brasil do povo, das pessoas comuns que trabalham, que criam seus filhos com valores, que amam sua pátria apesar de tudo. Esse Brasil existe. Vi com meus próprios olhos naquele acampamento, naquela manifestação, até mesmo na cela improvisada onde rezávamos juntas. E sei que um dia a verdade virá à tona. Um dia, meus netos lerão nos livros de história sobre pessoas comuns que tiveram a coragem de se levantar por seus princípios, mesmo quando isso custou tudo. Espero estar viva para ver esse dia. Mas se não estiver, morrerei em paz, sabendo que fiz minha parte. Se hoje você me visse na rua, uma senhora magra demais, numa cadeira de rodas, com olheiras profundas de quem conhece a dor intimamente, talvez pensasse, coitada, uma velhinha doente. Mas eu não sou vítima. Sou uma sobrevivente, uma testemunha, uma brasileira que não se curvou. Eu sou Berenice Alvarenga Costa, tenho 75 anos e essa é a história da minha vida como patriota brasileira. Nasci em Araxá, cresci vendo meu pai hastear a bandeira todos os domingos. Perdi meu filho para um sistema que preferia alimentar ideologias a comprar remédios. Vi meu marido morrer desgostoso com o país que tanto amou. Tive meus joelhos quebrados por defender a verdade. Fui presa por amar o Brasil. Perdi quase tudo, menos minha dignidade e meus valores. Se a minha história tocou seu coração, se você acredita que o Brasil merece mais justiça, mais verdade, mais respeito aos valores tradicionais, peço que se inscreva agora no canal Direita na Mídia. Ali você encontrará outras histórias como a minha, de brasileiros comuns que sofreram por amor à pátria. E não se esqueça de compartilhar este vídeo. Quanto mais pessoas conhecerem a verdade, mais difícil será silenciá-la. Termino com as palavras que meu pai me ensinou, lá na minha infância em Araxá, e que nunca esqueci mesmo nos momentos mais sombrios. O Brasil vale cada lágrima, cada gota de suor, cada gota de sangue dos seus verdadeiros filhos. E assim será, até meu último suspiro.